Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Quando termina o quarto trimestre de qualquer ano, a gente fica muito ansioso pelo período de resultados que vai até o final de março do ano seguinte. Isso porque a gente precisa saber qual foi o resultado anualizado da empresa. Isso a gente consegue ver melhor no quarto trimestre. E vários analistas falam que a bolsa deve chegar em 150 mil pontos, 160 mil pontos, até 200 mil pontos. E sempre a desculpa, entre aspas, a característica que eles falam é que ainda tem muito lucro líquido para as empresas crescerem, quer dizer, ainda tem muita margem para as empresas recuperarem. E é exatamente esse estudo que a gente vai fazer hoje. Será que o lucro das empresas está crescendo? Será que a receita das empresas está crescendo? Será que essa margem está voltando para as empresas? Então, logo depois da vinheta a gente começa. Já dê o seu like, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Bom, sem mais delongas, eu já vou colocar aqui uma planilha para vocês verem, e essa planilha eu vou estar disponibilizando para quem é membro Gold. Então, se você não sabe o que é isso, tem lá o link na descrição do vídeo, ou se não, está aparecendo aqui embaixo também, https://areademembros.dicadehoje7.com. E aí a gente já começa aqui, vamos começar direto pelo próprio lucro líquido. Todos os números que eu tenho aqui são anualizados, o que significa dizer que esse lucro líquido quarto trimestre de 2017 é os últimos 4 trimestres que se encerram em 2017, ou seja, o ano de 2017. Quando a gente está falando do terceiro trimestre de 2017, a gente está falando que é do quarto trimestre de 2016 até o terceiro trimestre de 2017, e isso vai valer para o vídeo todo. Então, vamos começar a ver quais foram as ações que tiveram maior crescimento de lucro líquido exatamente nesse último ano. E a gente chega aqui que, em primeiro lugar, a gente tem Metal Leve, depois BR Properties, depois Duratex, depois Magazine Luiza, aí depois vem Semig, e aí depois vem um nome aqui, BRF. O que acontece com BRF? Como ela teve prejuízo no quarto trimestre de 2017 e ela teve prejuízo também no quarto trimestre de 2016, quando você divide um pelo outro dá um número positivo. Então, o que significa isso? Significa que a empresa aumentou o prejuízo dela em quase 3 vezes. E aí, vamos dar uma olhada nos preços dessas ações, que vocês vão entender também como é que o preço segue os fundamentos. Então, ó, a gente tem Metal Leve subiu de R$ 20 para R$ 24,00, isso em 15 meses. A gente tem aqui BR Properties, 7,48 para 9,04. Duratex, 6,74 para 11,85, uma alta mais forte. Magazine Luiza, 13,14 para 97,91, maior alta da bolsa. 7,27 Semig para 8,56 de Semig. E finalmente BRF, que foi a que aumentou o prejuízo, 48,25 caiu para 22,83. Então a gente vê que as empresas elas seguem realmente o lucro. Já na outra ponta, a gente consegue ver exatamente o oposto. Todas essas empresas aqui que estão com uma queda maior do que 100%, na verdade elas inverteram. O que significa inverter? Significa, por exemplo, igual a Aliança, ó, ela tinha um prejuízo no quarto trimestre de 2016 ela passou a ter lucro. Ou se não, igual a BR Malls, ela tinha um lucro e ela passou a ter prejuízo. De todas essas primeiras aqui, ó, desde a Aliança até a Petrobras, que são todas que têm acima de 100%, menos 100%, ou seja, que inverteram, a gente só tem 1, 2, 3, 4 empresas que inverteram para o prejuízo. Não, desculpa, 5 empresas, num total de 16 empresas. Então, 11 delas viraram de prejuízo para lucro e apenas 5 viraram de lucro para prejuízo. Vamos dar uma olhada lá no preço, que a gente vai ver que muitas delas aqui também subiram, e subiram bem.
Ó, como a Aliança de 14 para 18, Randon mais de 100%, a 3,42 para 8,63, Braskem de 33 para 48, a própria BR Malls que inverteu de lucro para prejuízo foi 10,30 para 11,60, Via Varejo de 10,70 para 30,32, e a gente vê, por exemplo, a Eletrobras que inverteu de lucro para prejuízo ficou parado, ó, 24 para 24. Tá? A Cyrela, que a gente viu que também inverteu de lucro para prejuízo, essa mesmo assim subiu, ó, de 10 para 15, que é uma certa exceção aí no meio. Mas como é que a gente faz para a gente ver o total disso tudo? A gente aí soma todas e eu fiz uma última linha aqui, mostrando exatamente que a partir do segundo trimestre, o total de lucro das ações da Bolsa começou a ter uma alta. Eram 117 bilhões de reais de lucro. Aqui são as ações do IBX. Eu tirei aquelas que estavam em duplicidade, por exemplo, Bradesco aparecia 2 códigos, Loja Americana aparecia 2 códigos, Petrobras aparecia 2 códigos. Então, ó, 117 bilhões subiu para 135 bilhões, depois subiu para 146 bilhões. A gente vê um aumento de 8% de um trimestre para o outro, 21% de um ano para o outro. A gente percebe aqui, ó, que do quarto trimestre de 2015 para o quarto trimestre de 2016, teve uma alta, inclusive, muito mais expressiva do que essa, mostrando que a Bolsa aqui subiu 30 e poucos por cento e aqui subiu 26%, mostrando também isso, que ela segue os fundamentos. Mas será que esse valor foi acompanhado pela receita e pelo lucro operacional também? E aí a gente vê aqui que não. A gente vê que a receita total dessas empresas diminuiu, ó, de 2 trilhões para 1 trilhão 974 bilhões. E o próprio lucro bruto das empresas caiu de 665 bilhões para 650 bilhões. E embora de 2015 para cá tenha tido uma alta muito forte. Quer dizer, o que significa isso? Significa que a margem bruta das empresas melhorou. E melhor ainda, significa que a margem líquida das empresas melhorou muito. Então, se a gente pegar esse lucro líquido e dividir pela receita líquida, esse 146 milhões e dividir pelo 1 trilhão 974, a gente vai ter uma margem líquida aí de 7,3%. Enquanto isso, no final de 2016, aquele 120 dividido por esse 2 trilhões dava em torno de 5,9%. Então, as empresas estão recuperando a margem delas. Mas qual foi a empresa que mais subiu a receita aqui? Ó, a gente tem Ezetec. Teve uma receita de um não recorrente, que foi exatamente a venda da EZ Tower. E na outra ponta, a gente consegue ver que a maior queda de receita foi exatamente Transmissão Paulista, que em 2016 teve uma receita também não recorrente, exatamente da RBSE, que é a remuneração sobre ativos que não podiam sofrer depreciação desde o ano 2000. Então, a gente percebe aqui algumas questões. Ó, a gente vê que uma das maiores quedas da Bolsa é Gafisa, que está aqui. Ó. Por quê? Porque ela caiu muito a receita dela, ainda mais se a gente pegar de 2015 para cá. Então, a gente vê como isso é importante. A gente vê que Taesa teve uma queda da receita também importante por causa da queda da inflação, no caso, que é o que rentabiliza o ativo financeiro dela. Resultado bruto, a gente consegue ver que a empresa que mais subiu margem bruta foi exatamente aqui a Usiminas. E a gente vê aqui que Gafisa aparece aqui em cima, mas na verdade ela piorou a margem bruta dela. É aquela questão que a gente já falou antes lá atrás do lucro líquido. A Ezetec subiu muito a margem bruta, BMF subiu muito, a própria Light subiu bastante também a margem bruta dela. O Odontoprev está aqui na frente, Randon, enfim. Várias empresas que a gente costuma falar muito aqui e a gente costuma falar também lá na área de membros dica de hoje. Bom, pessoal, tem muita gente que está me perguntando sobre o curso. Eu quero dizer que realmente as vagas se encerraram, tá? Inclusive entrou mais gente do que eu queria.
eu contratei alguns monitores, mas enfim, a gente teve que encerrar realmente, eu encerrei um dia antes. A gente ainda pode ter uma proximidade maior no produto que é a área de membros, que eu já falei que o endereço está aparecendo na descrição. Lá você tem relatórios, você tem vídeos sobre empresas, a gente tem um Hangout todo mês e também eu coloco vários desses estudos em relatórios e etc. Tá? Muito obrigado aí a todos, abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.